Olá, meu nome é Thalita, eu sou aluna da Licomp e eu estou cursando a disciplina Projeto de Software Educacional da professora Regina, e essa atividade é o ato 4. Então, somos uma dupla, né, eu e o Brian, e eu vou apresentar um pouquinho, né, e aprofundar um pouquinho no desenvolvimento, né, e no modelo arquitetural. Então, eu vou falar um pouquinho dos filtros, dos cenários e histórias que inspiraram essa ideia e o modelo arquitetural, né, que estamos desenvolvendo. Então, o projeto de software educacional ele tem como objetivo entender as etapas, né, e o funcionamento de um projeto, né, educacional. Então, nosso projeto é um gamebook, e aí ele é voltado para promover a aprendizagem ativa, né, permitindo que os estudantes avancem em uma narrativa, né, interativa, fazendo escolhas que impactam no rumo da história final. E aí, com isso também ele pode desenvolver ali, fazer atividades, né, para aprofundar no conhecimento. Então, a nossa temática gira, né, só para dar um contexto, né, sobre a Princesa Leopoldina, né, que também é o nome da minha cidade, então isso permite uma conexão histórica. Mas não somente isso, né, porque ele pode ser desenvolvido para outras temáticas também. Né? Então, os tópicos que eu vou apresentar aqui, né, são as principais funcionalidades, os cenários de uso, as histórias e os personas, como isso levou ao modelo arquitetural, né, e a explicação do modelo arquitetural. Então, vamos lá. As principais funcionalidades. É uma narrativa interativa não linear, né? Então faz com que as escolhas alterem o rumo da história, né? Que isso é bem interessante. Então dá autonomia ali para o aluno também. A interface é amigável e responsiva, né? Então ela é adaptada para diferentes faixas etárias, né? Ela pode ser adaptada ali. O acesso a multiplataformas, né? Que é via navegador, então isso já por exemplo, celulares e computadores, né, desktop, então dá essa autonomia também de trabalhar um remoto, ou não somente sala de aula, né. O gerenciamento de sessão, né, com login, logout, salvamento automático do progresso, né, então a progressão ali do aluno também. E o banco de dados, né, para armazenar esse processo e decisões do próprio aluno, né. No outro lado, a gente pode ver os cenários de uso, então a gente identificou 3 principais cenários, né, que pode ser a sala de aula, né, presencial, com mediação do professor. Né? Então, o professor pode usar, né, como uma alternativa ali de uma aula, né, um recurso. Um ambiente remoto, né, e autônomo do aluno ali para estudar também. Então, sai daquela coisa monótona, né? E feiras escolares, mostras pedagógicas, né, avançando. Bom, nossas histórias e personas. Então, nós criamos os personas, né, para entender melhor a necessidade do usuário. Por exemplo. Então, a gente trouxe ali o Clayton, que ele tem 13 anos, ele é do ensino fundamental, então ele adora jogar jogos digitais, né, isso já atrai também a atenção do Clayton, né, então ele aprende melhor com as experiências visuais interativas. Então, coloquei a imagem aqui do Clayton. E da professora Ana, que busca integrar recursos tecnológicos, né? É uma metodologia ativa também, que traz a autogestão ali do aluno, a autonomia, né? Então, recursos tecnológicos gamificados em suas aulas para despertar o interesse dos alunos. Então, a partir dessas pessoas, construímos histórias em que os alunos são o protagonista, né? Ele tem a autonomia ali, a experiência de aprendizagem, fazendo escolhas, né? Ele pode escolher voltar, ele pode escolher prosseguir, né? Dentro ali da temática, né? Então, isso também promove um pensamento analítico ali, né? De decisão e de experiência, tá? Então, como que isso levou ao modelo arquitetural? Então, a gente, com base nos cenários, né, nos personas e cenários, foi necessário um sistema acessível, né, leve, responsivo, por isso optamos por um modelo cliente-servidor. Né? Então, tem um front-end amigável, adaptado para diferentes dispositivos, ele tem um back-end também com uma narrativa, né, baseada em uma lógica condicional, né, e tem um banco de dados não relacional que armazena o progresso ali do aluno, né, e o caminho percorrido por ele. Bom, então o nosso modelo arquitetural que utilizamos, né, tem os 3 grandes blocos, que é o front-end, a interface do usuário, né, onde o aluno interage com o conteúdo, a interface é adaptativa, né, simples e lúdica, então ela pode ser adaptada para diferentes também, por exemplo, disciplinas, cenários, histórias, né, back-end, onde estão nas lógicas de decisão e progressão da história, além do sistema de login e salvamento. E o banco de dados não relacional, que é ideal para a flexibilidade de uma narrativa não linear, né, onde o aluno ele pode seguir um caminho diferente. Utilizamos a ferramenta Twine, né, que traz os blocos ali, né, o desenvolvimento da narrativa, com acesso via navegador, o que facilita o uso sem a necessidade de instalação de aplicativos. Boa noite, eu sou o Brian, eu vou apresentar um pouco aqui do modelo arquitetural do nosso projeto.
Como vocês podem ver aqui, é uma versão da arquitetura MVC. Aqui nós temos a representação do model, onde a gente vai ter tanto o banco de dados quanto a parte de código responsável por fazer queries, tanto acessar quanto gravar dados nesse banco de dados. Aqui nós temos o controller, que vai ser responsável por todos os processos que numa arquitetura REST, por exemplo, seria o back-end do nosso software, que é tanto a questão da autenticação, o controle da sessão de usuário ali, as pontuações no decorrer do jogo e o próprio progresso do jogador, do usuário no gamebook ali. E aqui do outro lado nós temos uma view que vai estar lidando em ter uma visualização responsiva de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado para acessar o software. Se for um acesso via web, dá uma visualização de acordo com esse acesso via web, para mobile a mesma coisa, para desktop. E é isso. Então, esse foi um diagrama que a gente construiu, né, arquitetural. Tá? Então, vou explicar o nosso modelo arquitetural aqui, do nosso software educacional. Então, só para a gente entender que é um front-end de um sistema com o qual o usuário interage diretamente, né? Então, ele é uma aplicação gamebook, né? Então, ele precisa da web, né, do mobile e do desktop. Então, indica que o gamebook será acessível em múltiplas plataformas, né, como navegadores, né, que pode ser web, né, navegadores web, celulares mobile e os computadores que serão os desktop. Isso garante acessibilidade, né, permitindo que os alunos utilizem o sistema onde for mais conveniente, né? Então, ele será um software educacional, né, no formato gamebook, acesso multiplataforma, né, web, mobile e desktop. A arquitetura ela é pensada para facilitar a interação do aprendizado baseado em princípios construtivistas, né, de autonomia ali do aluno. No segundo bloco, a gente pode ver que é a aplicação, né, o API. Então, este é o intermediário entre o front-end, né, e o banco de dados. Então, a API ela centraliza a lógica e garante que tudo funcione de forma segura e organizada. Então, ela possui 4 módulos principais, né? A autenticação é responsável pelo login, né, e a segurança do usuário. O usuário, que gerencia as informações do perfil do aluno, nome, idade, turma, né, a pontuação, que registra as conquistas, né, o avanço, o progresso, os acertos, né, realizados ali pelo aluno. Então, a API também facilita, né, a pontuação, desculpa, que eu esqueci de falar. A pontuação que registra as conquistas, os acertos, né, o progresso que salva onde o aluno parou na história, permitindo continuar depois. Tá? A API ela também facilita, né, futuras manutenções expansivas, pois separa a interface do usuário, né, da lógica e dos dados. Né? Então, no outro bloco, a gente pode ver que é o banco de dados, né? Onde todas as informações são armazenadas, né, dados do usuário, escolhas feitas no gamebook, progresso de leitura, pontuação estatística, né? Então, foi mencionado que o banco de dados será não relacional, o que combina bem com estruturas narrativas, né, ramificadas, como as do gamebook, pois permite armazenar dados em formatos mais flexíveis, né, por exemplo, em formato de texto e armazenar, né? Então, esse é o nosso desenho arquitetural, né, de alto nível. E aí, o que isso traz, né? O fluxo. O aluno ele acessa o gamebook, né? Então, a aplicação se comunica com a API consulta e salva dados no banco, né? E destaca aí a segurança, a usabilidade, né? E trazendo, então, uma arquitetura simples, funcional e pedagógica, né? Tem a possibilidade de ampliar e adaptação também, né? E também apoia a aprendizagem ativa, né? A base construtivista, né? O foco no protagonismo do aluno, né? Então, a arquitetura ela foi pensada para permitir escolhas e caminhos múltiplos, né? Então, traz também o objeto de aprendizagem, né? Porque a arquitetura foi pensada com base, né, no foco no aluno ali, e o modelo ele favorece o objeto de aprendizagem, pois pode ser facilmente adaptado a outras cidades, a outros cenários, né? Então, traz essa conforme a necessidade pedagógica. E é isso, espero que eu
tenha ajudado a visualizar como os elementos pedagógicos, né, e tecnológicos complementam esse projeto, e muito obrigada por assistir.